Estamos de volta e todo ano você tem um compromisso com a Receita Federal. Mais de um imposto de renda para o produtor rural. Você sabe como funciona? Quais as principais leis, normas, prazos e multas? Para tirar todas essas dúvidas e não ficar aí prejudicado, o repórter Renato Oliveira foi conversar com um especialista. Acompanhe. Para quem é produtor rural, as regras são semelhantes às das pessoas físicas. É preciso ficar de olho no faturamento, contabilizar tudo que entra e sai da fazenda e ter anotada a evolução patrimonial. O exercício 2021 será feito com base nos rendimentos do ano passado. Existe uma ficha específica para a atividade rural, onde o contribuinte produtor rural vai declarar o resultado da sua atividade rural. Bom, como está obrigado a declarar imposto de renda a pessoa física residente do Brasil que recebeu no ano passado acima de R$ 28.559,70 e o produtor rural, na verdade, ele vai declarar no máximo 20% da sua receita bruta dentro da pessoa física. Com isso, o limite para obrigar a declarar imposto de renda da pessoa física na atividade rural é 5 vezes maior, ou seja, o limite é de R$ 142.798,50. Para ajudar nessa tarefa, o site da Receita Federal disponibiliza uma ficha para apuração do resultado. Ali ele vai informar, então, a receita bruta da atividade rural, as despesas que são, as despesas ou investimentos, que na verdade para a atividade rural é a mesma coisa, por exemplo, a aquisição de um trator, aquisição de bens para a atividade rural, eles serão considerados como despesa da atividade rural. Ou seja, você pega a receita bruta menos as despesas, você vai ter o resultado da atividade rural. Vou dar um exemplo aqui para você. Vamos supor que a pessoa teve uma receita bruta de R$ 1 milhão, teve despesas com atividade rural de R$ 400 mil durante o ano, ou seja, de 40% desse valor, ele então teve um resultado de 60%, ou seja, de R$ 600 mil. Só que na atividade rural, ele vai oferecer a tributação no máximo 20% desse valor, ou seja, R$ 200 mil. Nesse caso, ele vai jogar R$ 200 mil, que seria 20% do milhão, da receita bruta, como resultado a ser tributado na pessoa física, e os outros 400 mil, que seria o que sobrou do lucro, dos 600 mil, menos o que foi tributado, esses 400 mil vão ser jogados na declaração como rendimento isento na declaração de pessoa física. Algumas atividades podem ter alíquotas diferentes ou até mesmo isenção no imposto. São elas a piscicultura, suinocultura, apicultura e avicultura. Cada caso deve ser analisado para não ter erros. O produtor rural vai ter 60 dias para reunir os documentos e apresentar a declaração na Receita Federal. Durante esse tempo, é importante que o produtor rural reúna todos os documentos. A receita tem que ser comprovada para evitar fraudes no sistema. Se ele não entrega a declaração do imposto de renda dentro do prazo, estando obrigado, ele está sujeito a uma multa de 1% ao mês, calculada sobre o imposto de renda devido, sendo que a multa mínima é de R$ 165,74. Ela vai chegar no máximo 20% do imposto devido. Para quem tem dificuldade com essa organização financeira, a dica é buscar a ajuda de um contador, especialista em atividade rural. Até mesmo porque se a receita bruta da atividade rural for acima de R$ 4.800.000 no ano, ele está obrigado a apresentar também o livro caixa digital do produtor rural, que é um livro caixa que ele vai ter que preencher então no seu computador, e depois exportar as informações dele para a declaração do imposto de renda. Então, se ele tem uma receita bruta acima de R$ 4.800.000, ele tem, então, além da declaração normal, ele tem que também juntar esse anexo, que é o livro caixa digital do produtor rural. Normalmente, as pessoas, inclusive, têm o apoio dos sindicatos rurais, Normalmente, os sindicatos rurais dão apoio aos produtores rurais no preenchimento da declaração do imposto de renda da pessoa física.